hoje que conheceremos Mário Dias Ferreira, o primeiro campeão da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Neste domingo, jogo inédito em mundiais. Chelsea e Paris Saint-Germain e Chelsea. Quem leva, hein? Duas forças europeias. Aliás, que campeonato até aqui. É sobre esse assunto, sobre essa fase final, sobre as apostas que a gente conversa agora com quem entende, o comentarista de futebol da Band News FM, Antônio Carlos Duarte. Já está na linha conosco. Obrigada por conversar com os nossos ouvintes. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Débora. Bom dia, Mário. Bom dia aos ouvintes da Band News FM. Bom dia. A expectativa é muito grande, né, para esse jogo de amanhã. Realmente, como você disse, Débora, um campeonato que eu acho que já vai deixar saudade, sinceramente. E eu senti falta. Desde o último jogo, né, que nós tivemos entre Paris Saint-Germain e Real Madrid, a gente estava sempre tendo jogo, ou às vezes eram dois, já chegamos a ter 4 jogos num dia só. E agora a gente não está tendo nada, enfim, parece que, sabe quando falta, a gente sente falta de alguma coisa e eu estou sentindo falta, né, justamente desses jogos. Mal acostumados, com certeza. Agora, antes de falar da trajetória até aqui, inclusive do desempenho dos clubes brasileiros, que foram muito bem, sim, o que esperar dessa partida, dessa grande final? Porque temos dois grandes, Chelsea e Paris Saint-Germain. Avaliando o retrospecto de cada equipe, quem que você acha que leva a melhor amanhã? Se a gente for olhar pelo retrospecto, sem dúvida o favorito é o PSG, né? Não tenho dúvida nenhuma de afirmar isso pelos resultados que conseguiu. Ele só sofreu um gol até agora na competição e esse gol foi do Igor Jesus do Botafogo, foi na derrota do PSG para o Botafogo. De resto, até agora só vitórias. Isso mostra, e a defesa do Paris Saint-Germain não sofre gols, enfim. Então realmente é muito... Acho que o favoritismo ninguém hoje, em sã consciência, deixará de dar esse favoritismo à equipe do PSG. Mas no futebol a gente sabe que às vezes os favoritos também caem, né? E o Chelsea também é uma grande equipe. Aliás, a gente tem um dado bem interessante, a gente já vem falando disso há algum tempo aqui na Band News, que é justamente Flamengo e Botafogo venceram os dois finalistas. O Flamengo venceu o Chelsea e o Botafogo venceu o PSG. Então os dois times brasileiros estão bem aí na fita com esses resultados. Mas o Paris Saint-Germain tem um meio-campo fortíssimo, com João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz. O ataque, o Dembélé voltou a jogar desde o início, na última partida com o Real Madrid. Aonde é que você poderia imaginar que o PSG pudesse dar uma goleada como deu em cima do Real Madrid, de 4-0, o Real Madrid, que é o maior time de futebol do mundo, né? Sem dúvida alguma, acho que ninguém contesta isso. E você levar de 4 do PSG, enfim, mostra que realmente esse time francês está atualmente jogando o melhor futebol, mas é muito na frente dos outros, no meu modo de ver. O futebol gostoso de ver jogar, um futebol de toque, um futebol solidário dentro do campo, e isso aí tem sido muito importante. Mas o Chelsea tem peças que também são importantes. O João Pedro fez 2 gols diante do Fluminense, está muito motivado, provavelmente, acredito eu, que o Maresca não deva tirá-lo da equipe titular, embora o Dilep já esteja em condições de jogar, já cumpriu suspensão, mas acho que o João Pedro deve continuar. Tem o Pedro Neto, que é um jogador que atua pelos lados do campo, que é muito perigoso. O problema é que eu acho que o técnico do Chelsea, o Maresca, deve tirar o Pedro Neto de jogar do lado direito, porque ele, se jogar pelo lado direito, ele vai ter pela frente o conterrâneo dele, que é o Nuno Mendes, que o conhece bem da seleção. Então é capaz dele empurrar o Pedro Neto para o lado esquerdo para não ter que dividir bolas ali com o... Mas se bem que do outro lado ele tem o Hakimi também, olha só, é uma dificuldade incrível, né, para a equipe do Chelsea. Mas enfim, eu vejo que o Paris Saint-Germain... laterais do mundo, né? O Hakimi e exatamente. O Nuno, né? O Nuno é considerado, Mário, por muitos, o melhor lateral esquerdo do mundo, e o Hakimi está muito próximo disso também. Porque o Hakimi não é... Você vê quantas vezes você consegue ver o Hakimi como se fosse até um centroavante em jogadas da equipe do PSG. É um time que tem. Exatamente, é um time que tem uma liberdade muito grande. O Luiz Henrique dá essa liberdade aos jogadores, uma liberdade com consciência, sabedor de cada jogador daquilo que tem que fazer, mas é um time realmente que joga um futebol maravilhoso. É talvez, sem medo de errar, o futebol mais bonito que eu vi, desde aquele time do Guardiola, do Barcelona, daquele Barcelona de Messi, Luiz Soares, Neymar, aquele lá atrás, né? 2011, 2012, mais ou menos. Enfim, desde aquele time ali, até 2015, 2016, a gente tinha um Barcelona realmente jogando um futebol muito bonito, e talvez o Paris Saint-Germain jogue esse futebol mais bonito hoje, sem dúvida alguma.
E de novo com o Luiz Henrique, treinador que fez um belíssimo trabalho no Barcelona e também agora no PSG está arrebentando. Bom, vamos falar também de Campeonato Brasileiro, Duarte, porque hoje vai ser retomada a competição. Novo, né? Depois de um mês de paralisação, 13ª rodada, tem Clássico Carioca. Vai ser em Brasília, Vasco e Botafogo, e o jogo no Maracanã, recheado de polêmica, Flamengo e São Paulo, mas do lado rubro-negro, é o líder em crise, porque o Pedro, camisa 9, foi artilheiro de edições passadas, recuperado de lesão, ele está insatisfeito com a reserva. O que está acontecendo? Informações de bastidores, já que forma oficial ainda não teve nada publicado de ambas as partes. Ele não está relacionado para o jogo de logo mais, Duarte? Não está relacionado para o jogo de logo mais, pelo menos é essa a informação. O Flamengo ainda não anunciou de forma oficial, né, os relacionados, mas, enfim, o Pedro não será relacionado para esse jogo. Segundo as informações de bastidores, o Felipe Luiz, a comissão técnica, estão um pouco insatisfeitos, né, pela entrega dele nos treinamentos. O próprio Pedro estaria insatisfeito por estar hoje amargando um banco de reservas, mas ele tem que saber o seguinte, ele ficou muito tempo afastado. E hoje o Flamengo tem uma linha de ataque que vem produzindo coisas interessantes para aquilo que quer o Felipe Luiz. Então não adianta você ficar mexendo. O jogador, para ter e contestar, né, uma titularidade, brigar novamente pela posição titular, ele tem que mostrar dentro do campo ou nos treinamentos. E isso aí, segundo as informações, o Felipe Luiz não vem observando isso no Pedro. Então o Pedro fica de fora. O Flamengo hoje vai ter, e vamos ter já tem vendidos mais de 51 mil ingressos, portanto vamos ter casa cheia no Maracanã logo mais, às 4h30 da tarde, com a transmissão da Band News FM. Um jogo importantíssimo para a equipe do Flamengo, que é o líder, como você disse, e tem um jogo a menos, né, do que os demais, do que algumas equipes, já que não teve aquele jogo da 12ª rodada, porque o Flamengo já tinha ido para o Mundial de Clubes. Então o Flamengo vencendo hoje, e ainda com um jogo a menos, vai ficar numa situação muito boa. Pelo lado do São Paulo, a gente vai ter a estreia do Hernan Crespo, né? Você vê, aí nesse período agora do Campeonato Brasileiro parado, nós tivemos 3 mudanças de treinadores. Do Sport do Recife, que saiu o Antônio Oliveira, entrou o Daniel Paulista, o do Botafogo, com a saída do Renato Paiva, para a entrada do David Ancelotti, e no São Paulo, a saída do Zubeldia para a entrada do Hernan Crespo. A nacionalidade permanece, argentino por argentino. Mas o Crespo o Carilli, um treinador... O Carilli no Vitória. E o Carilli, é verdade. Esqueci, muito bem lembrado. Obrigado, o Carilli no Vitória, é verdade. Exatamente, o Carilli que entrou no lugar do Thiago Carpini. Então, portanto, 4 mudanças de técnico nesse período agora em que o campeonato ficou parado. Realmente é muita coisa. Vamos ver. Agora, eu acho que a partir de agora, Mário, Débora, começa um outro campeonato brasileiro, né? Evidentemente com os clubes muito motivados, principalmente aqueles que foram disputar o Mundial de Clubes. Eu acho que existe uma motivação de todas. O Botafogo, por exemplo, mudou o técnico, mas acho que existe uma motivação pelo novo treinador ser filho do técnico da seleção brasileira. Isso aí, de certa forma, vai motivar ainda mais, e ele ainda pertence aos quadros da CBF, porque ele, quando for a Copa do Mundo, ele vai estar presente junto com o pai da seleção brasileira. Portanto, acredito eu que vai ser uma motivação muito grande de todas as equipes nessa volta do Campeonato Brasileiro. O Internacional, que é um dos grandes, né, do futebol brasileiro, está na zona de rebaixamento e hoje terá justamente o jogo contra o Vitória, time que é do Carilli agora, que é dirigido pelo Carilli. O Internacional vive um momento muito complicado. Vamos ter o clássico, como você disse, Vasco e Botafogo em Brasília, a estreia do David Ancelotti e o Léo Jardim, que renovou o contrato com o Vasco, e o Filipinho, que assinou contrato com o Vasco. Ele agora já rescindiu o seu contrato lá com o Aston Villa e agora é definitivamente da equipe do Vasco da Gama. Portanto, vamos ter uma rodada bem interessante nesse final de semana e com certeza o torcedor brasileiro, de uma maneira geral, estava todo mundo com saudade, né, desse Campeonato Brasileiro, da volta do Brasileirão. Muito bom. Além de Bahia e Galo, hoje também 9h, fechando os jogos desse sábado. É isso aí. Muito bom, Antônio Carlos Duarte, sempre com a gente, comentarista de futebol aqui da Band News FM. Bons jogos, então. Valeu e até a próxima. Tchau, Débora. Até a próxima. Só fazendo um rápido registro, Débora, claro, se você me permite. Só fazendo aqui um registro do que a gente tem visto que o Liverpool tem feito desde que faleceu o Diogo Jota. É um negócio assim que há muito tempo eu não vi. Aliás, eu nunca vi, sinceramente, eu nunca vi. E o que o Liverpool tem feito é da gente aplaudir de pé por todas as homenagens que têm sido feitas pelo clube inglês. Só queria fazer esse registro, porque eu acho que é muito válido por tudo aquilo que a gente tem visto desde a semana passada, viu, Débora? Sem dúvidas. Obrigada. Agora